celebrando ali uma grande boda ou um grande banquete no reino de Deus. Então, um dos objetivos é esse, é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e o cumprimento das profecias feitas pelos profetas do Antigo Testamento e o cumprimento das promessas feitas também a Davi. Concordo. Pergunta para o Marcos. O Renan Freitas, ele perguntou para o pastor Marcos se as 70 semanas de Daniel se cumpriu. As 70 semanas de Daniel se cumpriram até a 69ª. 69 semanas se cumpriram. Falta uma semana se cumprir. A semana que falta se cumprir é a semana em que surgirá um personagem central para a escatologia, que é o anticristo. Essa 70ª semana ainda não aconteceu. Nós ainda estamos aguardando a inauguração dela. E quando é que nós saberemos que essa semana vai ser inaugurada? Pelo surgimento desse personagem central, que é chamado de anticristo. Ele vai fazer uma aliança com muitos, diz o texto, essa aliança vai perdurar por uma semana, mas na metade dessa semana ele vai romper essa aliança, tudo indica que alguns dizem, a maioria diz, que é uma aliança que vai estabelecer a paz, talvez no Oriente Médio. Alguns dizem isso. O texto é um pouco vago e não diz exatamente de que consiste essa aliança, mas na metade da aliança ele vai romper esse acordo e vai se iniciar então a grande tribulação propriamente dita. Então, as 69 semanas já se cumpriram, a 70ª ainda não. Existe uma concepção que é preterista, porque o livro do Apocalipse pode ser lido de 4 formas. Há 4 maneiras de se entender o livro do Apocalipse que trata sobre a tribulação. Uma delas é a visão preterista. Na visão preterista, tudo que está no Apocalipse já se cumpriu, inclusive a grande tribulação. Ou está se cumprindo de alguma forma. Alguns dizem que já se cumpriu tudo no primeiro século, exceto a vinda de Cristo. Alguns chegam a dizer que até a volta de Cristo já se cumpriu. O preterismo mais radical. Nós, eu e o pastor César, nós não somos preteristas. Nós entendemos que o Apocalipse é um livro profético, então nós temos uma leitura futurística das Escrituras. Por isso, já que o capítulo 6 até o capítulo 19 tratam da grande tribulação, nós cremos que a 70ª semana de Daniel ainda não se cumpriu e é, por assim dizer, um dos próximos eventos na escatologia bíblica a tomar lugar na história. Quer comentar? É que assim, acaba envezando para muitos caminhos, né? E entrar em Daniel 9 é uma dessas tentações, né? Mas só eu acredito que as 70 semanas se cumpriram já. Mas, especialmente por conta do versículo 25, que fala que, acho que é 25 ou 26, que fala que o Messias é morto já na 70ª. Então, aí já, eu não consigo ver uma pausa, né? Mas isso não muda aquilo que o pastor realmente falou, que cremos na escatologia do Apocalipse futurista, né? E não exatamente preterista. Manda a segunda para o César. A Paula Costa mandou para o pastor César: se Jesus voltasse hoje, o que o senhor acha que ele diria sobre a igreja de hoje em dia e sua relação com o poder político? Bom, a gente sempre está contaminado com a nossa experiência regional, né? Então, essa pergunta é muito ampla, né? Então, o que ele vai falar para a igreja da Coreia é uma coisa, o que ele vai falar para a igreja... entende? O que ele falaria sobre isso? Mas eu entendo a pergunta dela, que ela está falando sobre nós aqui. Infelizmente, a igreja brasileira, nos últimos anos, ela se, sei lá, de alguma forma, se politizou de uma forma muito além da medida, na minha opinião. Na minha opinião, a igreja, ela não é um palanque político partidário. Eu acho que a igreja tem que falar sobre o Evangelho de Jesus. E quando você fala do Evangelho de Jesus, obviamente você vai tangenciar, você vai tocar em algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, tá certo? Se posicionando contra ou a favor.
mas a igreja não é um palanque político, a igreja não tem que ter o candidato, o número do candidato XYZ, né? Eu acho que alguns pastores acabaram se perdendo um pouco nisso, e no final, seja como for, esquerda e direita vai perseguir os salvos no final. É a minha leitura, é que no final, tanto esquerda quanto direita, centro, não sei o que lá, todo mundo vai... Se o que está escrito no Apocalipse é verdade, então todo mundo vai se unir para perseguir aqueles que são de Deus. Aqueles que têm o selo de Deus serão perseguidos. Seja pela esquerda, seja pela direita, seja pelo centro, seja pelo não sei o quê. Então, o caminho da igreja não é abraçar uma posição política, porque a dança das cadeiras veja que curioso, né? Hoje, a direita mais extrema do Brasil é representada pelo PL. O PL foi o vice-presidente do Lula na primeira eleição. Então, a dança das cadeiras da política partidária não é um terreno seguro para a igreja militar. Entende? Eu entendo que a igreja tem que falar do evangelho de Jesus e dos valores do reino de Deus. É o que eu penso que tem que acontecer. Não tem que chegar lá e falar, nosso número é tal na próxima eleição. Não acredito nisso. Quer comentar? É assim, existe uma tendência de algumas pessoas, e especialmente pessoas que não são cristãs, de dizer que pastores não podem falar sobre política. Então, por alguma razão, estudaram aí, não sei onde, estudaram aí quais são as filosofias diversas de ministério pastoral e chegaram à conclusão de que o ministério pastoral não pode tratar de alguns assuntos. Em alguns assuntos, os pastores devem se manter calados. Quando isso, na realidade, é um desvio chocante. Porque a política ela está fortemente mesclada com a moral, a ética, o bom viver e diversos ramos da vida do indivíduo, das pessoas em geral. Então, eu concordo com o pastor César que a igreja não pode abraçar um partido político, abraçar um candidato e defendê-lo, um número tal, uma legenda específica, um candidato e defendê-lo com unhas e dentes. Mas os pastores e os cristãos devem sim, diante de um fato político que fere os valores cristãos, ele deve sim se posicionar. Concordo. O pastor deve subir no púlpito e dizer, olha, essa decisão do nosso Congresso, do nosso Judiciário, do nosso Executivo, essa posição, seja do prefeito da cidade ou do governador do estado, essa concepção acerca desse assunto, as decisões tomadas nisso, são decisões que ferem valores que nós defendemos. Então nós nos insurgimos contra isso e falamos contra isso, e nós não podemos ser criticados nesses casos como pessoas que estão se envolvendo em política, não. Nós estamos condenando pautas políticas que ferem valores cristãos. E esse é o nosso dever. Nós temos que fazer isso. Então, concordo com o pastor César, não podemos fazer palanque político, defender candidatos, legendas e nada disso, mas temos sim que falar de política valores, na medida com base nos valores cristãos. Na medida que fatos políticos e decisões políticas afetam os valores que nós defendemos como crentes que somos. É isso aí. Eu também creio assim. O Felipe Souza Pro ele Marcos, perguntou né? para o pastor Marcos. Em 1 Tessalonicenses 4, diz que os vivos não precederão os que dormem. Se os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e depois os vivos são transformados, ainda poderiam haver pessoas morrendo e sendo salvas após isso? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, o fato do arrebatamento que é acompanhado pela ressurreição e pela transformação dos corpos, esse fato não é um fato que põe termo aos atos salvíficos de Deus. É importante observar isso. Eu acho que eu entendi a pergunta. É assim, ó. Lá no Tessalonicenses, diz assim, ó. Ainda vos declaro por palavra do Senhor, nós vivos, os salvos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem Certo. no encontro com Cristo. Certo. Parece que é isso. É isso.
Ou seja, isso significa, se é essa a questão, isso significa que haverá uma concomitância, uma simultaneidade no encontro de todos com Cristo. Acontecendo então como? Os mortos em Cristo ressuscitam saindo de suas sepulturas. Isso. São ressurretos. Imediatamente, num abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos são transformados e seus corpos são glorificados, ou seja, são libertos da corrupção, do processo de deterioração, da mortalidade. Para subir e encontrar com Cristo. Juntos, concomitantemente, eles se unem juntos, ou seja, um não precede o outro. Juntos, então, eles sobem para o encontro com o Senhor nos ares. Então, isso acontece rápido. A transformação é num abrir e fechar de olhos, e o arrebatamento, então, tem sequência com todos juntos. Agora, o que eu quero dizer é que esse evento escatológico não põe termo, não fecha a porta da arca salvadora de Deus. Depois desse evento, é possível ainda haver salvação. É possível ainda haver arrependimento depois desse evento. Como pré-tribulacionista, eu acredito que, ao acontecer isso, iniciar-se-á o período tribulacional. E nós vemos salvos na tribulação. Então, esse evento não fecharia a porta. Se era essa a pergunta, esse evento não fecha a porta. Mas aí desconstrói o texto, porque o texto diz assim, ó: os vivos não precedem os que dormem no encontro com todos Cristo. Todos juntos. Então, mas depois vai ter mais salvos que vão encontrar Cristo. Aí começa a tribulação. No período tribulacional, diz o texto de Mateus 24, o evangelho do reino será pregado a toda criatura, a todas as nações, então virá o fim. Então, ainda haverá um período de pregação. Como será essa pregação? Essa pregação será por meio de homens que Deus vai levantar. A Bíblia fala em Apocalipse de 144 mil testemunhas. Talvez esses homens sejam responsáveis por essa divulgação. Mas a tribulação será um período de divulgação da fé de uma forma sem precedentes. Quando João vê uma grande multidão e o anjo pergunta a João, quem são estes? E ele fala, Senhor, tu sabes? A resposta é, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Salvos da grande tribulação. Então, haverá ainda oportunidade depois do arrebatamento da igreja. O ideal é aproximar-se do Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé agora. Ser salvo agora. O texto que o pastor César mencionou do Salmo capítulo 2 fala, beijai o filho, para que ele não se irrite ao longo do caminho e você não sofra as consequências do seu juízo. Beijai o filho, ou seja, faça as pazes com o filho. E o Salmo tem uma conotação de urgência. Faça isso agora. Arrependa-se agora. Aproxime-se do Senhor Jesus agora e o receba como seu Redentor, como seu Salvador. Porque haverá o dia em que a fúria do filho vai ser derramada. E ai daquele sobre quem essa fúria cair. Então eu acredito que um dos objetivos centrais de um debate como esse, Vilela, não sei, nós somos pastores e debatedores que nós somos. Nós temos, o pastor César debate bem mais do que eu, porque ele está sempre envolvido com isso. A minha carreira de debatedor, ela foi passando aos poucos com a chegada da minha idade, né? Eu fui tirando o pé do acelerador. Mas assim, nós, como seres humanos que somos, nós temos a tendência, às vezes, de querer ganhar o debate e mostrar que nós somos muito inteligentes, né? E tá lá, conseguir derrotar o meu oponente e tudo mais, né? E o Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso chefe, nosso dono, ele não se agrada disso, dessa postura, porque na realidade o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2 que nós devemos promover a glória do outro, não a nossa. Como Jesus se humilhou até a cruz para o nosso proveito e não o proveito dele próprio. Então é errado o cristão buscar a glória de si mesmo em detrimento da glória do outro, do seu irmão. Eu não posso estar aqui trabalhando para a minha glória, para o meu enaltecimento pessoal. Eu tenho que, de algum modo, trabalhar para o engrandecimento do outro, do pastor César, ou enfim, do irmão que está aqui ao meu lado. E esse é o objetivo cristão. Então, há um grande risco num debate
de nós perdermos essa perspectiva, esse ideal que o apóstolo Paulo destaca. Há um grande risco em fazermos isso. Por isso, eu acredito que a importância de uma conversa como essa, voltada para as Escrituras, falando de temas tão interessantes e intrigantes, eu acredito que nós não podemos deixar de lado o aspecto central que é envolvido por tudo isso, que é a necessidade de nós estarmos prontos para essas coisas. O Senhor, se vamos passar pela tribulação ou não, isso é secundário, como nós dois concordamos, mas o que é relevante aqui é sabermos se todos que estão nos ouvindo estão prontos para o dia em que se encontrarão com o seu Senhor. Todos estão prontos para enfrentar a presença de um Deus santo, que não tolera o pecado, e diante de quem nós não poderemos comparecer sem estarmos debaixo do manto da justificação e do seu perdão. Essa é a questão mais crucial da existência humana. Eu estou pronto, eu estou lavado, purificado, perdoado e pronto para comparecer diante do meu Deus que é santo. Eu estou pronto para isso. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como eu resolvo essa questão? Eu pequei, eu estou destituído da glória de Deus, como eu posso resolver essa questão? Eu vou comparecer diante dele um dia. A Bíblia diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Redentor e invoca o seu nome pela fé, essa pessoa recebe o perdão de pecados, é justificado, é perdoado das suas iniquidades, é adotado por Deus e receberá uma herança no céu, passando pela tribulação ou não, receberá uma herança no céu. Obviamente esse tema é secundário, né? Se vai passar ou não pela grande tribulação, secundário. desde o início a gente está concordando aqui, é secundário. A questão central tudo isso envolve a realidade de que um dia cada ser humano estará diante de Deus. E é necessário que cada ser humano esteja diante dele, lavado, justificado, purificado pela fé em Jesus. Eu não sei, as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, não conheço o alcance, eu sei que é um podcast que tem um alcance gigantesco. Mas a pergunta que deve marcar o coração de cada um, e agora quem pergunta sou eu, ainda que eu seja aqui a pessoa que recebe as perguntas, agora eu estou fazendo a pergunta. E a pergunta é a seguinte: você está pronto para se encontrar um dia com um Deus santo que não tolera o pecado? Aliás, você já foi encontrar agora, porque a gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Exatamente. E quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Se você não sabe quanto tempo tem, você tem muito pouco tempo. As pessoas estão vivendo nas trevas, pastor César. Exato. As pessoas vivem nas trevas e acham que isso é normal. Que Deus é um Deus que nunca vai se importar com o modo de vida que eu tenho, com a minha retidão, com a minha fé, com a minha obediência, que Deus não se importa com nada. No final dá um tapinha nas costas de todo mundo, tá tudo certo. Quando na realidade a Bíblia fala que sem ser pela fé em Jesus Cristo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem crer em Cristo como seu Salvador. As pessoas que têm trevas na sua vida têm que se arrepender, entrar no seu quarto e dizer: Senhor, lava-me, perdoa-me, justifica-me. Eu quero ter uma herança. Eu não sei se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Exatamente. Eu não sei se o milênio vai ter em Cristo isso aqui. Jesus, com Temos tribulação, sem tribulação, com milênio, sem milênio, você está resolvido, meu amigo. E essa é a questão central que eu gostaria de deixar enfatizado aqui. Que bom. Glória a Deus. Amém. Tem mais uma pro Marcos? Tem mais uma para o pastor César. Tá bom. Manda pau. O Beto Lima, ele perguntou: quem arrebata a igreja? São os anjos ou o próprio noivo? O único texto que fala claramente do arrebatamento é Tessalonicenses 4. Não tem outro texto. O único texto que fala é Tessalonicenses 4. E lá está dizendo assim, primeira informação: porquanto o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, então tem chefe dos anjos, tem trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos ressuscitados, nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A primeira informação é que Jesus descerá.
Esse é um dos pontos que eu questionei o pré-tribulacionismo lá no começo da minha conversão, porque no pré-tribulacionismo Jesus não descerá. Ele fica lá em cima e a igreja encontra com ele e fica lá. Mas o texto diz que ele descerá. Então, objetivamente respondendo a pergunta, a Bíblia não é clara aqui no texto sobre como é que funciona esse arrebatamento. Se ele fala que vai ter uma ordem de anjos, de arcanjo, e que a igreja vai ser arrebatada, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. Como esse é o único texto que fala claramente sobre arrebatamento, então o restante a gente vai tentando entender como vai funcionar. Mas esse texto aqui não é claro, não está dizendo assim, ele que está arrebatando, ou é a voz de arcanjo que está fazendo isso. Diz que tem voz de arcanjo e que seremos arrebatados. É o que a Bíblia diz. Presume-se que é ele, né? A última pergunta pro Marcos, e aí vamos para considerações finais, Homer. Vamos lá, o Gabriel Vieira, ele perguntou, quem vai para a tribulação? Tem salvos lá? O Espírito Santo sai ou não? O quê? Ele perguntou aqui, ó, quem é que vai para a tribulação e se tem salvos lá? Se já tem salvos lá. E se o Espírito Santo vai sair ou não? Essa pergunta do Gabriel, ela foi feita porque no texto de Paulo aos Tessalonicenses, na sua carta aos Tessalonicenses, o texto fala que os Tessalonicenses sabiam agora o que detém o aparecimento do anticristo. E essa expressão, vós agora sabeis o que o detém, de modo que isso impede que ele se manifeste, essa expressão se tornou uma expressão extremamente obscura e não sabemos o que significa. Então, alguns dizem que o que o detém é o Espírito Santo. Presumem isso. O problema é que na sequência do texto, a expressão o que muda para aquele. Então, a expressão o que é uma expressão neutra, não é nem masculino e nem feminino, ou seja, é alguma coisa, é algo, é um o que. Mas na sequência fala que é aquele que o detém. Então, já é algo pessoal, é alguém. Num versículo é algo, no outro versículo é alguém. Aí complica mais a coisa. Abre discussão. E há uma grande discussão acerca disso. Então nós não temos elemento nenhum para afirmar que é o Espírito Santo. Alguns dizem que aquele que o detém, é uma tendência minha acreditar que essa é a melhor concepção. Eu acredito que aquele que o detém, e isso é mera especulação minha, mera tendência minha, eu não tenho elementos textuais que possam fundamentar isso. Mas acredito que seja o governo humano. O governo humano é aquilo, é o que, e aquele é algo, e é aquele também porque ele é expresso em governantes pessoais, é lógico. Então, acredito que essa visão seja melhor. O atual sistema político mundial detém o aparecimento do anticristo. Pode ser isso. É isso? Não sabemos. Então, assim que isso for removido, e talvez seja removido pelo próprio anticristo, assim que isso for removido, então o anticristo assume um poder indizível, inimaginável, e começa então a sua obra maligna sobre toda a humanidade. Posso fazer uma pergunta? Até aproveitando o grego do professor, porque assim, atualmente, alguns pré-tribulacionistas, não sei se é do conhecimento do senhor, é muito novo isso que eu vou falar agora, muito novo. Eu sei disso há uns 2 anos, 3 anos. Alguns pré-tribulacionistas têm falado que nesse texto aqui de Tessalonicenses 2, o versículo, deixa eu achar aqui, acho que é o 4, diz que a apostasia, fala assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eles dizem que essa apostasia é o arrebatamento. Não. Alguns professores de grego estão dizendo assim, essa apostasia que já é o arrebatamento. Porque, na minha cabeça,
o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, de fato, é um texto muito difícil de interpretar, como o senhor disse aí, eu também concordo. Nem pré-tribulacionistas entre si concordam sobre o que é aquele que detém, nem pós entre si concordam sobre aquele que detém. Tem muitas especulações, porque o texto é lacônico. Não tem como fechar a questão. Mas o começo do texto, na minha visão, é um ponto para o pós. Porque o texto começa assim, ó. Irmãos, a respeito da vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Certo. E ser revelado o homem da perdição. Então parece que primeiro vem a apostasia, é revelado o homem da perdição, para depois acontecer o arrebatamento, que é a nossa reunião com Cristo. Então, a meu sentir, parece que o capítulo 2 aqui sempre foi um ponto pro pós e não pro pré. Aí esses irmãos estão dizendo assim, não, aqui já está o arrebatamento, porque a palavra apostasia é o arrebatamento, porque apostasia significa sair, se afastar, não sei o que lá. O senhor, na área do grego, o que o senhor me fala disso? É assim, a palavra apostasia no grego é exatamente essa, apostasia. Nós só Isso, é uma palavra transliterada. Nós só transliteramos a palavra. Você já tinha ouvido esse argumento, não? Sim. Já? E é assim, a palavra apostasia só aparece uma vez no Novo Testamento na forma substantiva. Apostasia. Que só é, uma vez, que é aqui. Que é aqui. Ah. Que é 2 Tessalonicenses 2. E o que acontece é que essa palavra, ela vem do verbo afisteme. E o verbo afisteme significa deixar ou partir. Por exemplo, Satanás deixou Jesus depois da tentação. O texto fala, em Lucas 4, Satanás o deixou. É o verbo afisteme. Satanás apostatou de Jesus. Saiu fora. Partiu. O anjo que libertou Pedro em Atos 12. Atos 12. O anjo, então, quando Pedro estava livre, o anjo o deixou, afista-me de novo. Então, apostasia tem essa raiz verbal que significa partida. E o que aconteceu foi que as versões inglesas no século XIV e XV, 14 e 16, as versões inglesas da Bíblia traduziram a palavra apostasia como partida. E aí, então, causou essa possibilidade, dizendo, olha, isso só vai acontecer, isso não vai acontecer enquanto não acontecer a partida. E aí, essa partida seria o quê? Obviamente, o arrebatamento. O grande problema qual é? O grande problema é que o uso comum da palavra apostasia, no grego secular, fora do Novo Testamento, porque no Novo Testamento aparece uma vez só, é o sentido de rebelião. Não ajuda. Não ajuda muito. Porque o sentido de rebelião é até política. Vai virar uma rebelião política, talvez. E quando o verbo apostessontai aparece no Novo Testamento, Paulo, lá em 1 Timóteo 4, isso. em 1 Timóteo 4, está associado ao abandono da fé. Vai virar as costas e sair fora. Então, fica um pouco difícil sustentar essa visão. Mas é interessante, eu gosto. Claro. Mas no começo é mais ponto pro pós, né? Os tradutores do século XIV e XVI estariam do meu lado. Exatamente. Senhores, agora é hora para vocês considerações finais, costurar o que faltou, fazer alguma pergunta final, mas agradecer demais aí a presença dos dois. Bom, eu comecei? Então vamos agora. Eu termino? Termina. Eu gostaria de agradecer, Rogério Vilela, pela honra de estar aqui. É um privilégio para mim. Os irmãos da minha igreja, eu pedi para que eles orassem por nós hoje, durante o nosso tempo aqui. E eu sei que esse tema é um tema que eu temo ter causado nosso debate ter causado alguma confusão nas pessoas que têm pouca familiaridade com esse assunto, né? Mas eu espero ter, de alguma forma, contribuído. Eu quero agradecer muito os irmãos que assistiram e participaram e o convite que foi feito. E quero destacar isso. Quero destacar que nós falamos bastante aqui sobre a vinda de Cristo. Mas é necessário pensarmos na nossa ida a Cristo. Não sabemos quando Cristo virá, mas nós podemos ir a Cristo hoje. Hoje é possível você buscar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, salva-me, eu invoco o seu nome, dá-me uma herança celeste
Eu quero ser um crente. Pela fé no Senhor, eu suplico que o Senhor perdoe os meus pecados e me encha de esperança. Afaste as trevas da minha vida, perdoe os meus pecados e me dê uma herança celeste. É importante a vinda de Cristo? Sim. Mas mais importante na condição do incrédulo é a sua ida até Jesus, clamando pelo seu perdão, por sua graça. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vá até ele hoje, receba-o e viva uma vida de esperança na sua vinda e no futuro desfrute do seu reino maravilhoso. Essa é a minha mensagem. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer, percebi no pastor Granconato, eu também estava com esse propósito, um desejo de teologar sobre o tema, mas num viés mais evangélico, e eu amei esse viés, a gente teologar, porque a gente está falando de um assunto que não é nem salvífico e nem essencial, assim, que não precisa matar ou morrer por conta disso. Como alguns irmãos têm feito, como alguns irmãos, infelizmente, têm feito, tá certo? Pastores que são pré-tribulacionistas perseguindo os que são pós, pastores que são pós-tribulacionistas perseguindo os irmãos da igreja que são pré. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, é uma posição teológica, é uma posição ali, eu acho que nesse texto é assim, tá tudo bem. A gente tá falando de uma coisa que nem aconteceu ainda lá na frente, vai ser lá na frente, entende? Então, obviamente, ou eu estou certo ou eu estou errado, ou ele está certo ou ele está errado. Mas se eu acertei e ele errou, se ele acertou e eu errei, não estamos falando de um assunto salvífico, pessoal. Entendeu? Então, não precisa trocar de igreja, matar ou morrer, estereotipar a pessoa e falar que, pelo amor de Deus, é uma bobagem. Você está entendendo? Então, eu realmente percebi a ideia de teologarmos aqui, mas numa conversa mais evangélica, voltada para mais o evangelismo do que exatamente o assunto, o debate, a discussão, né? Óbvio que, vez por outra, até me perdoa se eu fui deselegante, não foi, se eu fui, não foi minha intenção. Nunca. Então, é isso, e quero louvar a Deus pela vida do Rogério, cara. Cara, você tem feito muita diferença, velho. Assim, muitas pessoas, eu vi aquele do Tassos, cara, muito legal. Tantos outros, né, que você tem trazido aqui, que tem levado a palavra de Jesus, assim, e vi que depois, isso até influenciou você mesmo, porque você, no começo, tinha uma posição, agora você tá mais próximo, eu não sei, eu percebo, né? Sim, sim. Mais próximo de Deus e tal, então eu louvo a Deus por isso, sabe, cara? E louvado seja Deus por isso mesmo, pela vida do pastor Granconato, todos os demais irmãos que acompanharam aqui. Eu não sei se mede, se vai sair resultado, se tem percentual, se não tem, mas o que importa é que o nome de Cristo foi glorificado. Tem uma enquete, né? As pessoas são mais pós ou mais pré aí? O que deu aí? Sim. Aqui acabei de encerrar essa enquete, deu 56% que as pessoas são mais pós do que pré. Mas bem parelho, hein? Em torno de 2.800 votos. Vamos pro segundo turno. Vamos pro turno. 56 é o segundo turno, é verdade. Redes sociais, aqui tô com o livro do Marco, olha aqui, ó. Dá pra ver aqui? Que mais? Redes sociais, Marcos? Redes sociais? Acho que eu não lembro, é Marcos Granconato, acho que é. Acha lá tudo. Acho que é isso, é Marcos Granconato, você acha tudo lá. Mesma coisa, César Cavalcante, só que o meu nome começa com S. É, diferente. Porque o inimigo ele trabalha por ordem alfabética. Então, quando ele vai no C, não me acha. Aí vai ter que ir até o S. Vai ter que ter o S, vai ter que lutar. Então, César começa com S, César Cavalcante, também todas as redes. Legal, é isso aí. Fechou. Obrigado demais, pastores. Obrigado, Homer. Obrigado aí a Imagine Land, que estaremos lá. Espero vocês. Tem link na descrição, QR Code na tela para você ir para Paraíba aí com a gente, né? Encontrar lá, tirar uma foto, trocar uma ideia. E também Insider, que é a nossa parceirona de longa data, né? Isso aí. Que tá chegando o quê? A Black Friday, hein? E nosso cupom tem um combo aí de promoções que você também aciona com o link na descrição, QR Code na tela. Você viu que minha boca foi desinchando durante o programa, estou quase com aspecto humano já. Mais juvenil, né? É. Tá ficando juvenil. É. Mas é contigo, Homer.
Bom, é isso aí. Então, se você ainda não deu like nesse Agora. vídeo, tá panguando, já deixa o like aí. Tá panguando, hein, Nossa, cara. Você viu? Essa daí eu não escutava há séculos. Você viu? Essa live hoje foi chuchu beleza. Então, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E o que pra o pessoal provar... escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa live? Pra irmão? provar que chegou até o final, coloca aí no Céu Tem Pão. No céu tem pão, exatamente. Abraço pro Didi, a gente foi lá na casa dele então. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. E que bom que vocês vieram. Até mais, fui.